crescimento populacional do mundo, ele vem apresentando, pelo menos nos últimos 400 anos, né, um crescimento acelerado, né? Isso desde as grandes navegações, né, com a produção de novos alimentos, aqui na bolinha azul. Depois, em 1750, com a Revolução Industrial e o processo de expansão dos perímetros urbanos, a formação das grandes cidades e o processo de saneamento básico, desenvolvimento do saneamento básico, a população mundial cresceu de uma ordem avassaladora, né? Atingindo aqui em 1750 uma ordem de 1 bilhão de habitantes. Já em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, o avanço médico ele foi acelerado e isso influenciou um crescimento ainda maior da população, chegando a 2 bilhões de habitantes, né? E no nosso século, que nós estamos vivendo, tá bom? O século 21, nós já atingimos, aliás, já passamos da marca de 6 bilhões de habitantes. Então, podemos enumerar aqui algumas características que podem nos fazer entender a respeito desse crescimento populacional. Primeiro, a explosão demográfica, né, esse rápido crescimento da população, uma queda da taxa de mortalidade, influenciado pelo avanço da medicina, né, e o avanço do saneamento básico, o processo de descolonização do continente africano e asiático e a afirmação étnica, quer dizer, uma justiça social, uma melhor justiça e igualdade, uma melhor igualdade. Nós sabemos que não existe uma igualdade plena, mas uma melhor igualdade entre os povos. Pessoal, demografia é essa área do conhecimento que estuda a dinâmica das populações, sejam elas humanas ou não. Ela é também chamada de geografia da população. População são indivíduos que habitam um determinado território. Nós podemos diferenciar país populoso e povoado seguindo uma ideia, né, bastante simples. Primeiro, porque populoso é o número total de habitantes de um país. Então, nós chamamos disso de população absoluta. Um país populoso é um país que tem muitos habitantes, né? A população absoluta é a quantidade total da população de um lugar. Já o povoado está relacionado com a população e a área. Em outras palavras, isso aí é a população relativa, né? Então, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, né, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, corresponde ao que chamamos de densidade demográfica. Assim, um país povoado é aquele que tem uma alta densidade demográfica. Densidade demográfica, pessoal, é a divisão do total de habitantes pela área em quilômetros quadrados. Aqui nesse mapa nós podemos observar os lugares onde há a maior concentração populacional, né? Como aqui a Índia e a China, certo? São duas áreas onde a densidade demográfica ela é intensa, né? Podemos observar também algumas áreas mais desenvolvidas, como o arquipélago do japonês, como a Europa, como a porção leste dos Estados Unidos, as áreas litorâneas do Brasil também, certo? Então são áreas que concentram uma grande quantidade de habitantes. Por outro lado, aqui no mapa, nós observamos que as áreas amareladas e esbranquiçadas são áreas pouco povoadas, né? Quer dizer, existe um vazio demográfico. Aqui é um mapa de anamorfose, né? Onde há uma distorção das formas de acordo com a quantidade de um determinado fator que está sendo representado. Então aqui a Índia e a China estão com uma área territorial bastante extensa, porque são dois países com alta concentração demográfica, alta concentração populacional, certo?
Então aqui apresentou uma distorção, uma anamorfose. A distribuição da população do mundo, ele é bastante desigual. Então nós localizamos algumas áreas com uma concentração intensa, como o Sudeste Asiático, aqui a Ásia das Monções, o Centro-Ocidental da Europa, é outra área com uma intensa concentração populacional, e a costa leste dos Estados Unidos. Então, são áreas onde há uma alta concentração populacional, também chamadas de áreas ecúmenas, que são favoráveis à habitação, como, por exemplo, um vale de um rio, o vale fluvial. Uma planície fluvial favorece a fixação de habitantes. Já as áreas anecúmenas são contrários, são áreas onde não favorece a fixação de habitantes, né? E o desenvolvimento de cidades, como por exemplo, desertos, os polos da terra, as altas montanhas, florestas e etc., né? Por questões ambientais. Já a população por continente, observamos que a Ásia está em primeiro lugar, né, na concentração de continente. Aliás, o continente que tem o maior número de habitantes, né, é a Ásia. Em segundo é a África, terceira a América, quarta a Europa, quinta a Oceania. Mas nós temos aqui duas observações. Primeiro que mais de 80% da população do mundo se concentra no hemisfério norte, né, na região temperada da Terra, na parte superior aqui do mapa, né? Então, acima da linha do Equador, nós temos o hemisfério norte. Então, no extremo norte, nós temos 80% da população sendo concentrada ali. E a outra observação é que mais de 85% da população mundial encontra-se nas regiões litorâneas, né? E são áreas de risco, porque um aumento do nível do mar poderá trazer devastações, né? Perdas de propriedades, né? Destruição de casas, tá certo? E existe até países que estão em um processo perigoso, né, de ficar abaixo do nível do mar, como o caso de Kiribati, um país que é uma ilha, certo? Aliás, é um arquipélago que está a poucos metros acima do nível do mar. Sobre a densidade de povoamento, aqui no Brasil, nós observamos uma desigualdade na distribuição da população. Observamos que a concentração se dá basicamente pela região litorânea, né, do Brasil. Aqui as áreas mais alaranjadas e vermelho, avermelhadas, são áreas onde tem a maior concentração populacional. Por outro lado, as áreas amareladas, certo? De amarelo claro, são áreas pouco povoadas, tá bom? Então veja que aqui a região norte tem um vazio demográfico, certo? Enquanto o litoral nordestino, sudestino e sulino, tá bom, tem uma alta concentração populacional. Sobre os dados demográficos, observamos aqui 5, tá bom, dos principais. A taxa de natalidade é o número de bebês nascidos. A fórmula é a divisão do número de nascidos pela população absoluta, tá bom? Quer dizer, o número de habitantes, né, de um determinado país. A taxa de fecundidade é a quantidade de filhos, aliás, é a média de filhos por mulher em seu período fértil. O IBGE calcula que esse período fértil da mulher vai de 15 a 49 anos, tá bom? E a fórmula é o número de nascidos vivos dividido pela população de mulheres em idade fértil e aí multiplicado por 1000. A taxa de mortalidade é grosseiramente falado como o número de pessoas que morrem. Nós podemos calcular de duas formas. A taxa de mortalidade mesmo, propriamente dita, que é o número de mortos dividido pela população absoluta, e a mortalidade infantil, que é o número de crianças que morrem em um lugar, dividido pelo número de nascidos vivos em um lugar, multiplicado por 1000. O crescimento vegetativo é o crescimento da população, que é determinado pela taxa de natalidade, subtraído, né, diminuído pela taxa de mortalidade, certo? Então, diminui o número de nascidos em um ano com o número de mortos no mesmo ano.
O crescimento migratório é a porcentagem do crescimento populacional no território. Então, é determinado pela taxa de imigração, que são as pessoas que chegam, subtraído, diminuído pela taxa de emigração, que são as pessoas que se mudam e fixam no lugar. Nós vamos ver isso daí lá na frente. Pronto, sobre migração, emigração e imigração, tá bom? No dicionário Aurélio, migração é uma passagem que uma pessoa faz de um país para o outro, certo? Isso pode ser um povo ou uma grande multidão, mas também pode ser uma viagem que você pode fazer, certo? Em um determinado período. Isso não só o ser humano, mas também uma espécie, né, que vai fazer uma migração sazonal num determinado período do ano por questões climáticas, por questões naturais. Mas migrante é uma pessoa ou um grupo que teve a ação de se deslocar de um país para o outro. Porém, né, esse deslocamento nem sempre vai de uma região conhecida para outra estranha, né? Então, nós temos uma diferença de emigrante com e imigrante. Qual a diferença? Primeiro é que o emigrante é aquele que sai do seu país para morar em outro, para se fixar em outro, certo? E o imigrante com I é aquele que sai do seu país, né? E vai para outro sem conhecer o país que vai, né? Ele vai para um país estranho. Ele vai basicamente sem nenhum projeto de vida, certo? Então ele vai de forma forçada até. Por isso que nós temos os imigrantes ilegais, que são as pessoas que entram nos países alheios de forma ilegal, né? E eles não conhecem para onde eles vão. Eles vão porque estão fugindo de algo, fugindo de uma pobreza, da seca, de questões políticas, religiosas, etc., né? Então nós temos pelo menos 6 tipos de migração. A migração pendular, que é o deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar numa cidade, né? Acontece muito nas cidades grandes. A transumância, certo? Que é quando uma pessoa muda, né? Quando um grupo de pessoas, pode ser, muda de cidade, estado ou país, só por um período, um determinado período, né? Pode ser por alguns meses, tá bom? E continua tendo como referência de moradia o seu local de origem, né? Isso acontece bastante com trabalhadores rurais, com boias frias, os homens que trabalham na área rural, certo? Trabalho braçal. O êxodo rural, que é o deslocamento de pessoas para as cidades, do campo para a cidade, certo? O êxodo urbano é bem mais raro, mas é o oposto do êxodo rural, que é quando as pessoas saem das zonas urbanas para morar no campo, né? O nomadismo, que também é raro hoje, né? Até porque hoje o processo é de se fixar em um lugar, mas é uma forma de imigração onde as pessoas não têm um local fixo para morar. Então são pessoas que estão se mudando periodicamente a todo momento, certo? E as diásporas, que é uma dispersão de um grupo populacional de um território, certo? Ela pode ser voluntária ou forçada. Então nós já tivemos na história várias diásporas, como a diáspora africana, que foi ocorrida por força da escravidão colonial, a diáspora judaica, que foi a expulsão dos judeus da Palestina pelo povo romano e etc., né? Algumas teorias demográficas, o malthusianismo, né? Aconteceu no século XVIII, na Inglaterra, lá na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, e é a relação matemática onde se diz que a população ele cresce em progressão geométrica e a de alimentos em progressão aritmética. Podemos observar aqui na descrição. Em outras palavras, o malthusianismo defende a ideia de que a população cresce aceleradamente e o número de alimentos, a quantidade de alimentos, cresce mais devagar, né? E isso poderá trazer um déficit alimentar, né? Vai faltar alimentos se a população crescer tanto, né?
Então, por isso que essa teoria fala que um país é pobre porque tem muitos habitantes, certo? Uma taxa de natalidade altíssima. E nessa teoria se traz ser contrário aos métodos anticoncepcionais, né? Porque já é uma questão moral, já parte para uma questão moral, de educar as pessoas para não ter tantos filhos, né? Claro que isso aqui é uma ideia totalmente distorcida, né? Foi uma teoria que foi derrubada lá na frente. O neomalthusianismo já é uma reformulação do malthusianismo. O neomalthusianismo foi formulado no século XX nos Estados Unidos e traz a ideia de discutir a explosão demográfica, né? Onde diz que um país é pobre porque tem essa grande população e com alta taxa de natalidade, porém é favorável aos métodos anticoncepcionais e ao controle de natalidade, certo? Esse controle de natalidade abre espaço para o infanticídio feminino que acontece lá na China, né? Então, a quantidade de abortos que ocorre na China, que é legal, né? Dá margem, certo? Dá espaço para que ocorra, né, esse controle de natalidade. Já as teorias reformistas ou marxistas, que foram formuladas também no século XX, mais precisamente na década de 60 e 70, reafirma que um país é pobre porque é desigual e injusta a distribuição de renda de alimentos. Isso Karl Marx já trazia nos seus escritos, né? Nas suas teorias, e vários pensadores marxistas também falam isso, por isso que é uma teoria marxista. E essa teoria é favorável aos métodos anticoncepcionais e ao planejamento familiar, que a partir da educação que é possível alcançar isso. A transição demográfica é essa oscilação da taxa de crescimento da população, né, e variações populacionais. Esse conceito ele foi elaborado em 1929 por Warren Thompson, certo? E contesta matematicamente a teoria de Malthus, por definir que não há um crescimento acelerado da população, mas sim oscilações periódicas. Alguns momentos crescem, outros momentos diminuem, certo? E que alternam crescimentos e desacelerações demográficas, podendo envolver inclusive estágios de estabilidade, de parada de crescimento. Como vocês podem observar aqui nesse gráfico, né? Na fase 1, que é a fase de pré-transição, nós temos uma alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. E o crescimento vegetativo está em crescente desenvolvimento, né? Certo? Então, aqui na fase 1, nós temos uma baixa expectativa de vida, né? Porque a taxa de mortalidade e natalidade está altíssima. Já na segunda fase, é a fase da aceleração demográfica, que é quando há um aumento da expectativa de vida, um aumento exponencial, a partir da redução de mortalidade. A taxa de natalidade, vocês podem observar que continua a mesma, continua estável, mas a taxa de mortalidade cai devido aos avanços médicos. Na terceira fase, há uma queda desse crescimento vegetativo, porque também vai cair a taxa de natalidade. Então, na terceira fase, nós temos a queda da natalidade, influenciando a queda do crescimento vegetativo. Enquanto isso, a taxa de mortalidade continua baixa, né? E na quarta fase, uma estabilização, né, com taxas de natalidade e de mortalidade praticamente inalteráveis, certo? E uma contínua queda do crescimento vegetativo, certo? Sobre a pirâmide etária, a sua definição, certo? São indicadores populacionais que, por meio de gráficos, permitem a análise da dinâmica populacional de um determinado local. Então, esse exemplo aqui da pirâmide etária de Goiás, nós observamos que aqui a região do topo representa a população idosa. O corpo, que é a parte central, representa a adulta e a base representa os jovens. O eixo horizontal, aqui com esses números 7.5, 5, 2.5, 0, né? Corresponde à quantidade de pessoas. Ele pode ser um valor absoluto, um valor real, ou pode ser porcentagem. À direita estão as mulheres, né? O gráfico das mulheres, e à esquerda estão os homens.
E a parte vertical, com esses números aqui, 85 a 89, 80 a 84, 75 a 79, são as faixas de idade. Diferenciando a pirâmide etária dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Aqui eu me desculpe pelo erro aqui, né? Eu botei estária, mas vamos lá. A pirâmide etária de um país desenvolvido e subdesenvolvido é bastante bastante fácil de perceber a diferença. Primeiro que um país subdesenvolvido, um país pobre, tem uma base larga e um topo estreito, certo? Indicando que tem muito mais jovens, né, muito mais crianças do que adultos e idosos, né? Então, os países subdesenvolvidos, só para reforçar, geralmente estão situados na América Latina, incluindo o Brasil, né, que está na América Latina, a África, o continente asiático e a Oceania. Já os países subdesenvolvidos têm uma base curta, né, estreita, um corpo, uma região central da pirâmide em crescimento e um topo também em crescimento, indicando que o número de adultos está bem maior, como nesse caso, esse exemplo aqui, a faixa etária de 40 a 44 anos é a faixa etária onde há o maior número de pessoas, né? Então, nesse caso, os países desenvolvidos têm muito mais idosos e adultos, certo? Aliás, tem muito mais adultos, os idosos vêm em crescimento e o número de crianças também é acentuado, só que vem em constante diminuição. Então, os países desenvolvidos, só para fixar aqui a ideia, situam-se na América Anglo-Saxônica, região lá dos Estados Unidos e Canadá, e o continente europeu. Diferenciando uma pirâmide jovem, adulta, envelhecida e rejuvenescida, a pirâmide jovem tem uma base larga, um corpo estreito e um topo também bastante estreito, indicando um grande número de crianças e jovens. A pirâmide adulta já tem um corpo em crescimento, não é? Indicando o aumento da faixa etária de adultos. A pirâmide envelhecida vem com crescimento acelerado de idosos acima de 60 anos. E a rejuvenescida é essa pirâmide onde o número de adultos está em crescimento acelerado, certo? Aqui na parte central da pirâmide, tá bom? Formando aqui esse corpo aqui com uma cinturazinha mais larga, né? O Brasil apresenta um processo de desenvolvimento, né, da sua pirâmide etária com uma diminuição da sua base, certo? De 0 a 9 anos, e um alargamento da região central e do seu topo. Então você pode observar que em 2040 nós vamos ter faixas etárias mais largas de 40 a 49 anos, e 50 a 59 anos e 60 a 69 anos. Essa projeção aqui, ela já está acontecendo, né? O número de idosos vem crescendo aceleradamente, e isso é importante até como política para um país, certo? E também podemos observar que o número de mulheres vai ser bem mais intensa, né? O número de mulheres vai ser bem maior do que o dos homens. Já só que isso vai ficar ainda maior daqui a alguns anos. Diferenciando aqui as pirâmides etárias das regiões, veja que a região norte, nordeste, centro-oeste apresenta uma grande quantidade de jovens e de crianças, né? E uma pequena quantidade de adultos, aliás, de idosos. A região sudeste e sul não se diferencia tanto, porém nós observamos uma grande quantidade de adultos em comparação com o norte e o nordeste, e uma quantidade de crianças bem menor, né, na região sudeste e sul, em comparação com o norte e o nordeste, né? Já observando aqui que o sudeste e o sul são regiões em desenvolvimento e que apresenta um crescimento econômico mais acelerado do que a região norte, nordeste e centro-oeste. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Já peço desculpa pelo vídeo que ficou um pouco extenso, mas espero ter ajudado, certo? Fica aí espaço para os comentários, se tiverem dúvidas.
Abraço para todos vocês, até a próxima vez. Tchau, tchau. Fui, fiquem com Deus.